inscrito aqui do canal trouxe uma dúvida bem interessante sobre jogos e criação de jogos em geral e a utilização do motor gráfico que eu estou utilizando para a criação do meu jogo. O motor gráfico é Unreal Engine 5. Eu vou ler a pergunta dele e a partir da pergunta dele eu vou conversar com vocês sobre várias coisas que são bem interessantes. Quem gosta de criação de jogos e quem gosta de jogos vai se beneficiar bastante do que eu vou compartilhar aqui. E se vocês tiverem a dúvida do porquê que eu tô com essa touca aqui, fica até o final do vídeo que eu compartilho. É uma skin rara minha, pô, é uma skin rara. Se você não me conhecia, eu sou Neri Neto, seja bem-vindo aqui ao Neriverso, onde eu falo sobre jogos e criação de jogos. Se inscreve no canal se você curte essa temática e dá uma conferida também que no link aqui, ó, da descrição e no comentário fixado, tem o meu curso. Cara, hoje é possível você criar jogos utilizando o Unreal Engine e eu auxilio você nessa jornada com o meu curso, é bem interessante mesmo. Mas bora lá, bora lá. Tem o seguinte, ele chegou falando: olá Neri, tudo bom? Mano, por isso que a touca. Não, mentira, não é isso não. Cara, queria te perguntar, eu sou noob no mundo de desenvolvimento de jogos, mas tem uma pulga atrás na orelha ali em relação a Unreal que não consigo entender. Talvez tu consiga. Bora lá. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu andei analisando jogos que foram feitos na Unreal e, cara, os gráficos lindos, sempre lindos na verdade, mas parece que 90% dos jogos são pesados, parece que sempre que tu vê um jogo feito na Unreal, fica pesado e com uma performance ruim. E aí ele vai além, ele fala, e os personagens sempre meio duros, uma caminhada e uma corrida bem genérica, o mundo criado na Unreal fica lindo, mas dá a sensação que fica tudo pesado pra jogar, a movimentação dos personagens sempre parece genérica, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, em todo jogo feito em Unreal. Desculpe se falei alguma coisa, alguma bobagem, mas tem alguma coisa mesmo nisso tudo? Ou é só doideira da minha cabeça? Grandes abraços. Pô, o cara foi super gente boa. Abraço aí pra você e bora conversar sobre isso que ele falou. Então vamos pontuar aqui algumas coisas que ele disse. E a partir disso eu vou comentar cada passo, tá? Cada traço, cada tópico que eu vou levantar aqui. Ele falou, 90% dos jogos são pesados ou tem performance ruim. Personagens sempre parecem meio duros, movimentação genérica. Jogos em Unreal parecem Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, a partir disso, eu quero trazer outras coisas para falar, que é o seguinte. Eu quero fazer um apanhado sobre Unreal Engine 5 e falar sobre Unreal Engine 5 tá quebrada, cara? A performance da Unreal Engine 5 foi pro espaço? A Epic Games não sabe o que tá fazendo? As novas técnicas que a Unreal Engine 5 tá só uma porcaria? Pô, eu quero comentar sobre isso porque tem uns burburinhos, pessoas me mandaram algumas coisas. Bora comentar então. 90% dos jogos feitos em Unreal são pesados. Unreal Engine 5, aqui é um ponto bem basilar, mas que é bem importante. Como ele falou, ele é noob em desenvolvimento de jogos. Primeiro ponto que você tem que saber é que a Unreal Engine 5 é uma ferramenta. Você pode utilizar para diversos fins. Vamos utilizar como exemplo aqui o Photoshop. O Photoshop você pode utilizar tanto para criar um personagem palito, quanto para criar uma ilustração super complexa, cheia de camadas. Você vai ter mais dificuldade para trabalhar ali, vai exigir um pouco mais do seu computador, a imagem mais realista. E na hora de salvar, o personagem palito vai ficar mais leve, o personagem mais realista vai ficar mais pesado no arquivo mesmo, e quando você for abrir, o personagem do palito vai ficar mais leve, também vai ser mais fácil de abrir, e o mais realista vai ser mais pesado e vai exigir mais de hardware, né? E a mesma coisa com o motor gráfico. Você pode, por exemplo, a Unreal Engine, você pode gerar jogos mais simples e jogos mais pesados. Mas então por que os jogos na Unreal Engine 5, para o Unreal Engine em geral, porque tem pouco tempo de Unreal Engine 5, são mais pesados ou parecem ser mais pesados? Tem várias coisas aí. Vamos utilizar aqui então a ideia de que em vez de pegar o Photoshop, que é a ferramenta para isso, você pega o Paint, que é muito mais simples. Quando você escolhe o Paint, entende que já de cara as possibilidades de você gerar um arquivo pesado é muito menor. Por quê? Porque o resultado vai ser mais simples. Então você vai criar o palito, vai ser bem parecido com o que você criou no Photoshop. A hora que você tentar criar algo mais robusto, dificilmente vai chegar perto do que o que você fez lá no Photoshop. Porque o Photoshop é mais robusto, ele permite que você crie algo, né, mais interessante, ele é apropriado para isso. Então quando você salvar o arquivo mais realista ou mais robusto do que você fez no Paint, não vai ser tão pesado quanto, de cara já não vai ser. E a mesma coisa serve para os motores gráficos. Quando você utiliza motores gráficos que são muito simples, sim, de cara vai ser mais leve o que você fizer lá.
mesmo que tenha traços de realismo, ainda assim vai ser muito mais leve. E vai ser realmente surpreendente, né? Se alguém consegue pegar algum motográfico que ele é mais simples e tirar muito mais dele, ficar com um aspecto mais incrível, pô, é de se bater palma. A mesma coisa do Paint, né? Se alguém vai lá e desenha uma coisa muito épica no Paint, pô, que é uma ferramenta mais simples, você vai ficar, poxa, que interessante, né, cara? Então isso acontece com o Unreal Engine. Como é de graça e é acessível para todo mundo, muitas pessoas vão lá e geram. E, poxa, quando a gente está falando de algo tão potente, dificilmente as pessoas vão utilizar para criar coisas muito simples. Dificilmente as pessoas vão utilizar para criar o boneco palito, cara. As pessoas vão querer, vão mirar em fazer uma coisa que é mais pesada, que é mais robusta, que exige mais. E nessa de mirar nisso, a gente tem um mercado que vai ser muito, que vai ter muito mais disso. Tá entendendo? O filtro é completamente diferente. É muito mais difícil você achar algo robusto feito no Paint, sendo que o Paint não é o Paint, entendeu? Então isso por si só já faz com que a Unreal Engine tenha mais jogos que são mais pesados. Sim, os jogos exigem mais normalmente da Unreal, porque são jogos que miram em serem mais pesados, mas porque as pessoas que utilizam Unreal muitas vezes utilizam para criar esse tipo de jogo, mas não é, né? Não é uma obrigação. As pessoas podem utilizar para criar o boneco palito, podem utilizar para criar jogos simples. E eu vou falar disso, vai ficar bem claro com os exemplos que eu vou mostrar mais pra frente. E aí você vai ver. Fica aí, fica aí. E tem também o lance de por que eu tô com a touca. Super importante. Quando a Epic Games decidiu lançar a Unreal Engine de graça, isso fez com que muita gente com diversos tipos de conhecimento tivessem acesso ao motor gráfico. E isso acabou gerando um problema para vários jogos que não estavam preparados, mesmo até estúdios indies um pouco maiores, não estavam preparados para seguir, para utilizar o poder desse motor gráfico. Então vários jogos acabaram saindo mal otimizados e ainda hoje tem muita gente que faz sucesso com um jogo pesado, com um jogo mal otimizado. Ser pesado não é nenhum problema, o problema é ser mal otimizado, né? Porque o jogo às vezes pode ser pesado e você só não tem o hardware que é necessário. E às vezes ele pode ser muito mal otimizado mesmo. Mas não é esse o ponto. O ponto é esse modelo de transformar algo de graça para uma galera que não tá acostumada e que pega e que vai criar e tá tudo certo. Eu acho que isso é bom. Eu acho que é importante as pessoas criarem o primeiro jogo, mesmo que seja pesado, e depois vai vendo, né? Nisso a gente viu vários jogos incríveis sendo lançados. É porque aconteceu uma transformação gigantesca na indústria. Olha como é que era antes. Antes a gente tinha muito tempo para desenvolver um jogo. Você se candidatava uma vaga para um estúdio. O estúdio tinha muito tempo para bolar aquela ideia e para experimentar e criar um jogo de forma bem artesanal e respeitando muito vários processos. Processos esses normalmente associados à otimização, a limitações de hardware. Quando a Unreal Engine ficou de graça e a gente teve muito acesso à informação, o que é bom, hein? Eu não estou dizendo que isso é ruim. Quando isso aconteceu, muitas pessoas que não passaram, que queimaram essas etapas, tiveram acesso e, enfim, criaram jogos, e esses jogos são, muitas vezes, cagados. Isso falando da indústria bem indie mesmo. Mas, Neri, fora os jogos indies, a indústria tá cheia de jogo aí, ó, feito em Unreal, que é tudo cagado, não é não? Ô, Neri, eles foram mal feitos, certo? Primeiro que a indústria, ela tá cheia de jogos mal feitos em geral. Muitos jogos mal otimizados e que não foram feitos em Unreal. Muitos jogos bugados que não foram feitos em Unreal. Só que a Unreal, ela tá disponível para todo mundo, de graça, e é a primeira opção na grande maioria das vezes das pessoas, então acaba tendo essa saturação. Tá, Neri, mas com a Unreal é mais, né? Porque eu tenho essa sensação. Tá, aqui, ó, é uma questão assim, ó, fundamental pra gente avançar. Fundamental. Se você chegou até essa parte do vídeo, presta atenção, presta atenção. Quais são os jogos feitos em Unreal Engine que você está falando? Quais são esses jogos? Pô, pega esse jogo e vê. Dá uma analisada, compara os jogos que você conhece de Unreal, vê o que eles têm em comum. Porque eu não tô, assim, ó, a quantidade de jogo que tem em Unreal e todos os jogos que vou passar agora para você são feitos em Unreal. Para você dar uma olhada na variedade grande que tem de visual, de otimização, de movimentação, de tipos de personagem, né? Você falou boneco duro. Pô, olha só a quantidade de personagens que tem
nesses exemplos. Daqui pra frente, os exemplos que vão passar são de jogos feitos em Unreal Engine. Olha a qualidade de vários desses, olha só a diferença. Dá uma olhada e seja sincero com você sobre esses jogos, porque da minha experiência, são vários os estilos, não tá limitado a um estilo específico, jogo feito, porque é uma ferramenta, um motográfico, são vários e vários mesmo, tipo, os jogos feitos com Unreal e vários muito diferentes e incríveis. Acho que ficou claro aqui o meu ponto, né? Então vai assistindo aí, a gente vai conversando, depois eu volto nesse ponto. É um exercício sincero, vai olhando. Isso que vários desses exemplos que vão estar passando aqui são exemplos mais conhecidos. Tem vários exemplos de jogos que não são tão conhecidos que eu não vou passar, mas que estão aí na indústria e que você, muito provavelmente, você e eu, a gente nem sabe que são feitos em Unreal. Porque não é todo jogo que é feito em Unreal que também é feito em Unreal. Também não precisa. Bom, mas lembra lá do exemplo do palito? A maioria que utiliza Unreal vai utilizar Unreal para criar um jogo que seja mais robusto. Mais robusto graficamente, isso já limita ali. Então, quando você pegar um jogo feito em Unreal, você sabe que tem a chance de ser um jogo mais pesado, com visual ali que tem aquele aspecto interessante. E aí, infelizmente, isso aqui é complicado, mas o Brasil tem um peso. É complicado. Financeiramente, é muito complicado o poder aquisitivo do brasileiro, o poder de compra. Por exemplo, Black Myth Wukong é um jogo feito em Unreal Engine, tá? E que ele é extremamente bem otimizado pro que ele entrega, galera. Ele é extremamente bonito, ele tem uma série de aspectos no visual dele, no cenário, na movimentação dos personagens, coisas que são pesadas. Mas tá rodando aí. E se você vai ver as especificações mínimas para rodar, o PC que eles recomendam custa cerca de R$5.000, o PC mais fraco. E se você vai ver as especificações do PC, não são tão, sabe? São especificações até que ok, as mínimas. Só que é um PC de cerca de R$5.000, cara. Pro brasileiro, isso em 12 vezes dá parcela de R$400. É horrível, é muito difícil, cara. Pro cara ter um PC hoje pra jogar é horrível. Isso é o mínimo. Mas isso quer dizer que o jogo é mal otimizado? Não quer dizer, cara. O jogo é extremamente bem otimizado. Só que daí a conta não fecha. Aí o brasileiro olha, pô, R$5.000, que em 12 vezes dá R$400, e eu não tenho isso de crédito, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí do lado o jogo, pô, esse jogo não roda no meu PC. E muitas vezes o PC que tá ali, ó, que se encaixa o PC do brasileiro, é aquele PC que vai rodar ou no mínimo, que já vai ser esse PC de R$5.000, que já é muita grana, ou vai rodar ainda, não vai rodar, ou não vai rodar. Então vai rodar ou vai rodar no mínimo, ou vai rodar no mínimo chorando, ou não vai rodar. Eu não jogo mais! E aquele PC que o cara suou, que é de 3 anos atrás, e não roda. E aí ele vai olhar e falar, pô, mas eu paguei caro. Mas só em comparação ao dólar, cara, que normalmente essas paradas de tecnologia, importação, chips, tem uma forte relação com esse preço lá de fora, é R$5,60, tipo, $1, R$5,60. Pesadíssimo, sabe? A nossa moeda. Então, sem contar o custo de todo o resto, custo de vida. Então, lá fora se compra um PC desse por muito menos, no custo de vida. E aí você pega esse jogo, não, beleza, eu consigo jogar um jogo de alta qualidade visual por um preço ok. É extremamente complicado. E aí a gente fica com essa impressão também. Fica muito mais inalcançável pro brasileiro um jogo que tem, mesmo sendo bem otimizado, com um visual melhor. E é feito em Unreal. Então, essas coisas começam a casar. E quer ver como é interessante? R$5.000, cara, se você tacar na calculadora que a BBC fez, uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, em que parcela da sociedade ela tá? Olha só, cara. Faz parte de uma parcela pequeníssima. Cara, é incrível, é muito difícil. Isso tem um impacto muito grande na forma como a gente consome videogame.
E geralmente jogos feitos em Unreal são future proven, tipo, eles querem tirar ali, ó, no limite gráfico. Pô, um jogo que nem esse daqui é daqui pra frente do Black Myth Wukong. Esse gráfico vai ser fantástico por muito tempo. E a maioria do brasileiro não tem o PC daqui pra frente, tem o PC daqui pra trás. Aí complica, cara. E os dados da Steam também, né, comprovam que a maioria das pessoas tem um PCzinho que é mais simples. E aí no meio disso surgem algumas pessoas que falam: ah, só tem esse tipo de jogo, tem que parar. Galera, é o mesmo lance da quantidade de jogo em estilo diferente que tem visual e movimentação. Tem muito jogo diferente na indústria. Muito! Deixem as pessoas criar os jogos do jeito que elas quiserem. Para de encher o saco, ninguém é obrigado a criar o jogo que você quer. Vai lá e cria você o seu jogo, pô. Aprende aqui o meu curso de Unreal Engine 5 na descrição e cria o seu jogo e pare de encher o saco. Tá, Neri, mas uma coisa eu não entendi. A questão de ser tudo igual, a movimentação e tal. Você tem olhado os jogos que tem passado aqui? São só alguns exemplos, mas vamos lá. Quando a Unreal Engine trouxe esse modelo gratuito, ela também inaugurou ali uma comunidade de pessoas que compartilha itens. Então eu posso lá comprar um item que outra pessoa fez e colocar no meu jogo. Isso criou uma série de compartilhamento de itens que começaram a aparecer em vários jogos e aparecem em vários jogos. Muita gente nem percebe, inclusive vários jogos extremamente divertidos compartilham vários tipos de coisas. Até mesmo de movimentação, que foi algo que você comentou. Tem o Advanced Locomotion System, que é um sistema de movimentação que foi criado por um cara que agora até trabalha para Epic Games e que muita gente utilizou, que muito jogo, inclusive aquele Only Up, utiliza. E que, bom, a maioria das pessoas não tá nem aí, cara. E vai lá e joga e se diverte. E a prova de que teve sucesso, de que isso é bom, é que as pessoas estão jogando, né? Os streamers estão jogando, os jogos estão se popularizando com esse tipo de movimentação. Então, mesmo ele sendo essa movimentação estando em vários jogos, eu acho que isso é muito bom, cara. Porque esses itens permitem que as pessoas criem coisas sozinhas ou com times muito reduzidos. E a mesma questão da ferramenta. Movimentação é animação. Essa movimentação do Black Myth Wukong, se você colocasse em outro motor gráfico, seria assim. Porque a movimentação é a animação. Você faz ali uma série de keyframes numa timeline, num decorrer de tempo, e aí você junta elas. Você pode fazer isso aqui na Unity, pode fazer na Godot, em qualquer outro motográfico. É motion capture. Eles pegaram esses keyframes e colocaram, juntaram. Não tem nada a ver com a Unreal. Não tem. Então a movimentação é isso. Só se for esse caso que eu falei do compartilhamento. E os personagens também, cara. Vai do estúdio, vai da forma como ele fez. Eu vejo muitos personagens diferentes com o Unreal. Tá, Neri, mas e o futuro da Unreal Engine? Você acha que vai pra frente? Porque me parece que, pô, eu vi gente falando mal do futuro, das técnicas que a Epic Games está utilizando, que são tudo não funcionam. Tá botando aí, ó, tá errando a Epic Games. Meu Deus, o que eles estão fazendo? Galera, primeiro que assim, ó, tem muita gente que fala de Unreal, e até gente que mexe com Unreal, que fala umas besteiras que eu não sei o motivo. Na verdade, até sei, mas enfim. O que você tem que fazer? Olhe os fatos. Quais foram os últimos jogos lançados em Unreal Engine? E qual a tendência que o mercado tem mostrado sobre essas novidades da Unreal Engine? A Unreal Engine está sendo massivamente adotada no cinema, porque permite criar cenários virtuais de altíssima qualidade. Está sendo utilizada na arquitetura, para fazer maquetes com interação realista, em tempo real, sem precisar daqueles renders que não são em tempo real da arquitetura, que demoram um monte e, enfim, com um monte de complexidade que não precisa. Tá lançando jogos de muito sucesso. A gente teve Hogwarts Legacy, dos mais recentes, Hellblade 2. Tivemos também Black Myth Wukong, que deve concorrer a jogo do ano. E outros jogos de peso que nem quero falar, que estão, inclusive o Black Myth Wukong tá utilizando as técnicas recentes da Unreal, tá? Que muita gente, por algum motivo, tá falando mal. Pra frente, próximo The Witcher, feito em Unreal. Tomb Raider, próximo, feito em Unreal. E outros estúdios grandes com certeza estão de olho. Na indústria indie, tá fazendo muita grana, lançando vários jogos divertidos que a comunidade tá aprovando. De tempo em tempo você vê um jogo feito em Unreal muito divertido.
com uma temática simples que os streamers jogam, que você pode jogar com seus amigos. Muita gente nem sabe que é feito em Unreal. Fora isso, tem um joguinho aí que simplesmente tá faturando milhões. Não tô perguntando se você gosta, tá? Porque eu também não jogo. Mas tá faturando milhões e aplicando técnicas que estão no Unreal Engine 5. Fortnite. Milhões. Mas a Epic Games não deve saber o que tá fazendo, né? As técnicas que eles estão colocando... Tá quebrada a Unreal Engine 5, né? Quem deve saber o que é você. Desculpa. É que assim, tem gente falando besteira, cara. Tem gente falando besteira. Pô, quem vai saber, né? A Epic Games, com tudo isso que eu falei? Ou a pessoa lá, o Nanite não funciona, o Nanite não funciona. É muito louco, uma empresa é uma empresa bilionária. E aí alguém falando assim... Não, olha lá, que tá quebrado, que os caras estão fazendo absurdo, eles não sabem o que estão fazendo. O cara do quarto dele. Galera, enquanto eu tô gravando esse vídeo agora, faz 2 anos e 5 meses que a Epic Games anunciou a Unreal Engine 5 em Preview. Ou seja, sem a recomendação de... sem tá pronta, sem a recomendação de você pegar e criar seu jogo e lançar seu jogo. Em Preview. Lá, quando veio aquele Matrix Awakens. 2 anos e 5 meses. Não é 3 anos. Tá mais pra 2 do que pra 3, inclusive. 2 e 5. Galera, jogos levam geralmente de 3, 4, 5 anos, né? Jogos um pouquinho maiores, assim, né? Em padrão da indústria, pra serem feitos. Então, a Unreal Engine tem menos tempo. A Unreal Engine 5 tem menos tempo de criação, de disponibilidade. Isso sem falar do tempo de preview lá, né? Do que o tempo que um jogo leva para ser feito. Já leve isso em consideração. Sendo que quando eles lançaram, pessoal, tá assim, ó, você vai utilizar um motográfico, você vai olhar a documentação, você vai olhar tudo que... Não é só chegar aí, aquilo que eu falei, quando você dá acesso para uma galera, as pessoas usam, baseado no hype, na expectativa. Qual é a expectativa que as pessoas têm, né? E que com o tempo, muitas daquelas técnicas iriam substituir o que a gente tem há muito tempo na indústria. E aí você tá vendo gente falando, nossa, mas olha só como as técnicas antigas conseguem um resultado muito melhor. Galera, se você for medir desempenho, é claro, você não vai comparar técnicas consolidadas na indústria, que estão desde o PlayStation 1, com técnicas que estão há 2 anos no mercado. É lógico, eles mesmos falam que é experimental. Então, com o tempo, a Unreal Engine vai conseguir emplacar essas técnicas de uma forma que seja muito mais fácil para quem está desenvolvendo e com um visual muito mais bonito. Atualmente, você abre mão de um pouco de desempenho e fica muito mais fácil de você fazer do que antes. Antes você tinha... Com as técnicas anteriores, hoje você consegue mais desempenho, mas com muito mais trabalho. E foi o que o pessoal do Black Myth: Wukong trouxe. Eles conseguiram com esse jogo um visual muito mais bacana com técnicas recentes, como eles falaram em entrevista do Nanite. E aí você tem jogos como esse daqui. Tudo que é novo tem uma resistência, tem pessoas que não conseguem, mas tá aí, Nanite. É claro que no começo vai ser difícil, mas com o tempo vai ali ultrapassar bonito. E outra coisa, chegou tão experimental que assim, no começo, se você pegou o preview e criou um cenário que tinha mato, que tinha um personagem com uma estrutura óssea e colocou uma landscape e falou, beleza, agora eu vou ativar o Nanite e vou criar meu cenário. Nossa, mas tá pesado. Cara, no começo não tinha Nanite para essas 3 coisas que eu falei. Só agora, na 5.5, que vai se completar, que vai chegar nos esqueletos. O que a gente precisa saber é que essas tecnologias são tecnologias que já tem gente utilizando, como o caso do Black Myth: Wukong, o próprio Hellblade. São tecnologias que não estão 100% prontas e que daqui a pouquinho já vão ser muito melhores. Mas não vão ser 2 anos e 5 meses que vão resolver a sua ansiedade de ter isso pronto e de querer usar e revolucionar a indústria. E é lógico que os caras vão falar de uma forma bastante marqueteira. É o produto deles. No meu próprio jogo, eu tô vendo várias dessas questões de como o Nanite não tá pronto, como tem outros ajustes que você precisa fazer, como várias das técnicas não substituem de jeito nenhum a quantidade de otimização que você tem que fazer. Pô, isso é óbvio. Então o que eu recomendo? Antes de eu falar da minha touca.
Eu recomendo o meu curso de criação de jogos para você pegar esses conceitos aos pouquinhos, você ir entendendo. O que você aprende no meu curso? Você aprende os fundamentos, como você baixa o Unreal Engine desde o começo, tá? De como você pode navegar ali dentro, o que você precisa saber de mais básico. Depois, um projetinho ali, ó, bem simplão para que você consiga me acompanhar e outros 2 desafios de projeto para você já conseguir ter ali joguinhos feitos por você para que você possa modificar de acordo com a sua criatividade. E mais, tem ainda criação de cenários e outros módulos bônus para que você possa mergulhar ainda mais de cabeça e possa tirar o potencial máximo. Tá, Neri? E a touca? Cara, a touca aqui é porque, galera, eu tava com preguiça de pentear o cabelo. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!